Então, nesse vídeo vamos falar ainda um pouco sobre espaço com produto interno, onde a gente vai abordar aqui o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então, a gente vai começar discutindo esse tópico com uma motivação geométrica, então que é, na verdade, o processo no plano R2, né, no plano euclidiano. É fundamental entender essa motivação porque a gente vai, a partir dela, abstrair o caso geral. Então, o caso geral vai ser uma abstração do que foi entendido aqui nessa motivação. Então, é importante entender bem esse caso. Vão ter alguns exemplos e principalmente exercícios para vocês trabalharem com esse processo de ortonormalização de Gram-Schmidt e principalmente no caso geral. Então, é conteúdo do livro-texto no capítulo 3. O processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, na verdade, a gente quer transformar uma base qualquer de um espaço vetorial para uma base ortonormal. Então, a gente viu no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior, a gente tratou desse conceito de base ortonormal. Então, uma situação muito prática em que fica muito simples você determinar as coordenadas de um vetor qualquer com respeito a essa base ortonormal. Então, vocês revejam o vídeo anterior para exatamente abordar isso de determinar as coordenadas de um vetor em relação à base ortonormal. Então, é uma situação que é a mais simples, fora a situação de base canônica. Então, o que a gente quer com a ideia de base ortonormal é exatamente uma situação que fique quase tão simples quanto a situação de uma base canônica. Não chega a ficar tão simples quanto a situação de uma base canônica, mas já ajuda muito. Então, vamos ilustrar o processo através de uma motivação no plano. Tem essa motivação, o entendimento dela vai permitir a gente abstrair a situação geral. Então, seja B uma base, dois vetores, um vetor U1, um vetor U2. Então, uma base qualquer do espaço R2, né? Do R2, aqui que vai ficar subtendido, que eu estou tratando o R2 com o produto interno canônico. Produto interno euclidiano canônico. Então, vocês lembrem disso dos vídeos anteriores. Sempre que eu não falar, sempre que não for mencionado e estiver falando de um produto interno no espaço euclidiano, vai ser o produto interno canônico. Quando não for, aí tem que especificar qual é o produto interno que você está abordando. Então, o que a gente quer é, a partir dessa base B, construir uma base ortonormal, né? Uma base, vou chamar essa base de N. Então, essa base vai ter dois vetores, qualquer base do R2 tem dois vetores, e esses vetores vão ser ortonormais, ou seja, eles são ortogonais, o produto interno entre eles dá zero, é a definição de ortogonal, e a norma deles vale 1. Então, eles são vetores unitários, vetores de comprimento 1. Então, isso vai ser uma base ortonormal. Então, isto é, a gente vai ortonormalizar, então esse processo que a gente vai fazer aqui, né, de passar de uma base genérica, uma base B qualquer, para uma base ortonormal, esse processo a gente chama de ortonormalizar a base B. Ortonormalizar a base B significa fazer isso. E a base obtida, a gente vai chamar de base ortonormalizada, base ortonormalizada N. Então, fazer aqui uns quadros com algumas figuras para a gente primeiro entender visualmente o que significa e depois a gente descreve o processo mais literalmente. Então, eu começo com uma base qualquer. Então, aqui no caso do plano, uma base do plano, basta ter dois vetores não colineares. Quaisquer dois vetores não colineares do plano vão ser linearmente independentes e aí vou formar uma base. Então, essa base aqui, formada por esses dois vetores, aqui dois vetores genéricos, vetores U1 e vetores U2. Então, essa base determina um sistema de coordenadas, que não necessariamente é o sistema de coordenadas cartesiano que vocês estão acostumados, o eixo X, o eixo Y. São dois sistemas de coordenadas aqui, onde as retas não são ortogonais, tá? Então, a reta determinada pelo vetor 1 é o subespaço gerado pelo vetor U1,
e essa reta determinada pelo vetor U2 é o subespaço gerado pelo vetor U2. Eles se encontram sempre na origem. Então essa é uma base genérica qualquer. E aí o processo vai começar primeiro construindo uma base ortogonal. Então antes da gente ortonormalizar, a gente vai ortogonalizar. Então uma etapa intermediária é obter uma base ortonormal, ou ortogonal, tá? E a gente vai começar isso com o passo 1. Então o passo 1 é simplesmente pegar o vetor V1, então a base ortogonal que eu vou construir, vou chamar a base B', então deixa eu escrever aqui, a base B' vai ser a base intermediária, que é uma base ortogonal. Então essa base tem dois vetores, então vou chamar o vetor B1, o vetor V2. Então o vetor V1 é simplesmente o vetor 1 da base inicial, então simplesmente isso. Então, eu só tomo o vetor V1 da base que eu vou construir como sendo o próprio vetor 1, o 1 da base inicial. Então o 1 é igual ao V1, exatamente o mesmo. E aí em seguida eu vou fazer a projeção ortogonal, fica subtendido, a projeção de U2 do outro vetor da base B. Eu vou fazer a projeção desse vetor sobre o vetor 1, ou seja, sobre esse espaço aqui, o espaço gerado pelo vetor 1. Então eu vou fazer essa projeção ortogonal aqui, tá? Então é isso que foi feito aqui, ó. Então quando eu faço essa projeção ortogonal, eu obtenho esse vetor que eu destaquei aqui em azul. Chamei esse vetor U, de U. Então esse vetorzinho U é a projeção ortogonal do vetor U2 sobre o espaço gerado pelo vetor U1, que vai ser o V1. Então esse vetor U ele é dado por essa expressãozinha, que a gente vai ver em seguida. Então esse vetor U aqui, ele é um múltiplo escalar do vetor U1. Então é um múltiplo escalar porque está na reta que é gerada pelo vetor V1. E o coeficiente aí da multiplicação escalar é esse número, o produto interno do vetor U2 com o vetor V1, dividido pela norma do vetor V1 ao quadrado. Então a gente vai ver como a gente obtém isso. Então, revisando aqui, a gente começou com uma base qualquer, tá? No primeiro passo do processo, eu pego o vetor V1 como sendo o próprio vetor U1, o primeiro vetor da base ortogonal. Para construir o vetor V2, eu inicialmente faço essa projeção, esse vetorzinho azul aqui, e essa projeção vai ser dada por isso, tá? Bom, aí depois, eu vou construir esse vetor V2. O vetor V2 vai ser quem? Então eu olho para esse triângulo aqui, ó. Então nesse triângulo eu tenho o vetor U1, o vetor U, que é a projeção ortogonal, né, obtida inicialmente, e eu tenho esse outro vetor aqui, tá? Então esses dois vetores são ortogonais, tá? Então esse vetor aqui que eu tracejei para fazer a projeção, agora eu completo aqui e faço um vetor. Então a soma desses dois vetores vai dar o vetor U2. Então aqui dá a soma de vetores, a soma geométrica de vetores, dá esse vetor U2. E o vetor U2, eles são ortogonais, tá? Então, ó, o vetor U mais o vetor V2, tá aqui, dá o vetor U2, tá aqui. Então, como eu quero o vetor V2, então eu jogo o U para cá. Então, V2 vai ser o 2 menos U. Então, esse vetor aqui, o vetor V2, é a diferença, né? O vetor diferença entre esse e esse aqui, tá? Bom, aí com isso eu cheguei numa base ortogonal, porque esses dois vetores são ortogonais. Aí simplesmente eu vou e transfiro esse vetor para cá, ó. Aí vou formar esse novo sistema de coordenadas, esse sistema que está aqui em azul. Então nesse sistema de coordenadas, o vetor nesse eixo aqui é o vetor V1, que já tinha tomado assim inicialmente, aqui. O outro vetor é esse vetor V2, que foi construído aqui assim, geometricamente. Eu só transladei ele para cá. Então ficou esse daqui, ó. Então estou com um novo sistema de coordenadas, ou seja, uma nova base de vetores, a base B', e essa base ela é ortogonal. Então os dois vetores
V2 e V1 são ortogonais, que o V2 foi construído assim, tá? E aí eu obtive a base ortogonal, Mas eu não quero uma base ortogonal, eu quero uma base ortonormal. Mas o que é uma base ortonormal? É uma base em que os vetores são ortogonais e eles têm norma 1, têm comprimento 1. Bom, se esses vetores já tiverem comprimento 1, eu não tenho mais nada para fazer. E se eles não tiverem, basta eu dividir pela norma deles. Então eu pego V1, divido pela norma dele, vou ter um vetor de norma igual a 1. O V2, divido pela norma dele, vou ter um vetor de norma 2. Então a base ortonormal é a base formada pelos vetores W1 e W2, onde W1 é simplesmente o vetor V1, que foi construído aqui, dividido pela sua norma. E o vetor W2 é o vetor V2, também construído aqui, dividido pela sua norma. Então esses dois vetores têm norma 1. E essa base ela é ortogonal. Então ela é ortogonal, os vetores têm norma 1, então ela vai ser a base ortonormal. Então, aqui não tá, eu não fiz esse ajuste, mas imagine que esses dois vetores têm comprimento 1, tá? E aí, finalmente, eu cheguei no processo. Então, esse quadro a quadro aqui já deixa bem claro o que é o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que a gente vai abordar. Ok? Então, entendendo isso daqui, fica fácil o que vem em seguida. Só vai ficar mais trabalhoso, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, aqui ainda para formalizar, nessa situação, etapa 1, a primeira etapa é a ortogonalização. Foi o que eu fiz. Primeiro, partir da base, seguir essas etapas, até chegar na base que é ortogonal, essa base intermediária B'. Depois foi só ortonormalizar, normalizar. Então, nessa primeira etapa, a gente vai construir uma base ortogonal, uma base B', formada por vetores V1 e V2. Primeiro passo, eu simplesmente tomo o V1 como sendo o vetor U1 da base B. A base B, então do jeito que foi feito aqui, ó. O primeiro passo é só isso. O passo 2 é determinar o vetor V2. Aqui foi feito o processo geometricamente. Aqui no passo a passo, geometricamente para a gente entender. Mas vamos fazer agora o vetor, construir o vetor mais algebricamente. Mas é simplesmente a mesma coisa que está feito aqui. Então eu vou tomar o vetor V2 como sendo U2 menos U, onde U é a projeção ortogonal do vetor U2 sobre o subespaço gerado pelo vetor V1. Então o que é isso? Está aqui o vetor V1. O subespaço do plano gerado por ele está aqui. O subespaço do plano gerado por ele é essa reta. Aí eu vou projetar o vetor U2 sobre essa reta. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a projeção do vetor U2 no subespaço gerado pelo V1. Tá? Então quando eu fiz isso, eu vou construir esse vetor U aqui, ó. Tá? Então, foi feito onde U é a projeção ortogonal do U2 sobre o subespaço gerado pelo V1. Então, como essa projeção ela tá nessa reta, então essa reta aqui, esse vetor azulzinho, é um múltiplo escalar do vetor gerador, do vetor V1. Então, esse vetor azulzinho é um escalar alfa vezes o vetor V1. A gente só precisa saber quem é esse alfa, aí vai ser exatamente isso daqui. Tá? Então, temos que U é alfa vezes V1, porque o vetor U está no subespaço gerado pelo vetor V1. Então, ele é um múltiplo escalar do vetor V1. Então, para algum alfa, não nulo. E a gente vai determinar esse vetor alfa, tá? Bom, para determinar esse vetor alfa, a gente vai usar o fato de que os dois vetores são ortogonais. O vetor V2, esse vetor V2 e esse vetor aqui, que é essa diferença aqui, ó, foi feita. Então, esses dois vetores são ortogonais. Então, o produto interno, V2 com U, vai dar 0. Só que V2 é essa diferença. Então, V2 é o 2 menos U, produto interno com U. Então, isso tem que ser igual a 0. Aí eu vou usar as propriedades, né, que definem o produto escalar, produto interno. Então, esse produto interno aqui vai ficar o produto interno de U2 com U, deu esse pedaço aqui, menos o produto interno de U com U, que é esse pedaço.
Então essa conta é igual a zero, tá? Bom, aí eu só jogo isso aqui para esse lado, e o produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma dele ao quadrado, pela definição de norma. Então a norma de u ao quadrado vai ser igual, né, quando eu joguei isso aqui para cá, o produto interno do vetor u2 com o vetor u, tá? Só que o vetor u é quem? É alfa vezes v1. Então, substituindo o vetor u aqui, fica alfa vezes v1. Então, a norma de alfa vezes v1 ao quadrado, produto interno u2 com u, sendo que u também aqui é alfa vezes v1. Aí aqui eu uso as propriedades de módulo, de norma. Então, esse aqui é um escalar, então fica módulo do escalar, né, sai fora, só que está elevado ao quadrado. Então, vai dar isso daqui, ó. Então, usando a propriedade de norma, vai ficar alfa quadrado, a norma de v1 ao quadrado. E aqui também, usando a propriedade de homogeneidade, né, do produto interno, isso aqui sai fora, e aí fica isso. Então, como esse alfa é diferente de zero, então eu posso simplificar aqui. E aí, como eu quero achar o valor de alfa, então é só jogar isso aqui para cá dividindo. Então, alfa vai ser produto interno de U2, tem que apagar aqui. O produto interno de U2 com V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado. Ok? Então, portanto, quem era o V2? O V2 é o vetor U2 menos o vetor U. E o vetor U é alfa vezes V1, sendo que alfa é esse valor aqui. Então, deu isso daqui, ó, tá? Aí, esse aqui é a projeção, essa é a projeção do vetor U sobre a projeção ortogonal sobre o subespaço gerado por V1. Então, na figura, é isso aqui, esse vetor, o azulzinho aqui, tá? E aí, a base ortogonalizada é essa daqui. Então, essa base aqui é uma base ortogonal. Vocês podem ver como exercício que esses dois vetores são ortogonais. O produto interno entre eles vai dar zero. Então, essa base é ortogonal, é uma base ortogonalizada. Se esses vetores tiverem norma 1, aí pronto, já acabou, não tem mais nada para fazer. Mas, em geral, não. Então, você tem que calcular a norma de cada um deles para ver se vai dar 1. Se não for igual a 1, então você vai ter que dividir, né, pelas normas. Portanto, essa é a etapa 2, que é a ortonormalização. Então, você vai construir a base ortonormal N, chamando ela de N, formada pelos vetores W1 e W2. Então, mas isso é muito simples, basta tomar isso aqui. O W1 é quem? É o V1 da base ortogonal dividido pela sua norma. E o W2 é o V2 da base ortogonal dividido pela sua norma. Então, esses dois vetores continuam sendo ortogonais e eles têm comprimento 1, tem norma 1. Então, essa é a ideia do processo no caso do plano R2. Mas entendendo bem tudo isso daqui, principalmente esse esquema gráfico, ajuda muito para abstrair a situação geral que a gente vai ver logo em seguida. Mas vamos ilustrar antes com um exemplo. Então, vamos ortonormalizar. Então, ortonormalize essa base aqui. Então, essa aqui é uma base do R2. Eu vou estar considerando o R2 com o produto interno euclidiano padrão, canônico. Então, vamos ortonormalizar essa base e depois calcular as coordenadas de um vetor U com respeito a essa base, que é a base ortonormal, onde U é esse vetor. Então, a primeira coisa, a gente vai ortogonalizar a base, né? Então, obter a base B', que é a base ortogonal. E aí, na primeira etapa, é simplesmente fazer isso aqui. O V1 é o vetor U1, que é o vetor coordenadas 2, 1. A segunda etapa é construir o vetor V2. Construir o vetor V2 é fazer essa conta. É o U2, o vetor U2, aqui, menos essa projeção. Então, eu tenho que calcular esses parâmetros aqui dessa projeção. Então, o vetor V1, que é esse vetor, a norma dele ao quadrado é 5. Então, é o produto interno euclidiano padrão. Então, a norma é esse aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, raiz quadrada. Mas como eu quero ao quadrado, então já deixo assim. E o produto interno, o 2 com V1, é quem? O 2 aqui, coordenada 1,
vezes quem? Vezes a primeira coordenada do vetor V1. Então, 1 vezes 2, dá 2. Depois aqui, 1 vezes 1, dá 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, esse valor aqui é 3 e esse valor aqui é 5. E o vetor V1 é esse vetor. E o vetor U2 é esse daqui. Então, é só substituir, fazer as contas, tá? Então, simplificando, eu vou ter isso. Então, esse vetor V2. Então, essa é a base ortogonalizada. Essa base aqui, esses dois vetores são ortogonais. Eles não têm comprimento 1, então esse aqui não tem comprimento 1. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ortonormalizar. Então, mas eu vou pegar cada um deles e dividir pela norma. Então, a norma do V1 é a raiz de 5, e a norma do V2, fazendo as contas, vai dar raiz de 5 sobre 5. Então, o W1 é quem? É o V1, o vetor V1, dividido pela sua norma. Então, quando eu fizer esse vetor dividido por raiz de 5, vai dar isso aqui. 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Então, pode escrever assim ou então pode escrever assim. Já o W2 é o V2, esse vetor, dividido pela sua norma. Então, isso aqui dividido por isso, fazendo as continhas, vai dar isso aqui. Então, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Então, pode deixar assim ou então escrever assim. Então, finalmente, a base ortonormalizada é essa daqui. Então, esses dois vetores, eles são ortogonais e eles têm comprimento 1. Faltou fechar aqui. Eles têm comprimento 1. Então, determinamos a base ortonormal. Então, o exemplo pede também para calcular as coordenadas do vetor U, onde o U é esse aqui, com respeito a essa base aqui. Então, vocês têm que lembrar que, nesse caso, é simplesmente calcular o produto interno do vetor U, componente a componente aqui, com a base, os vetores da base ortonormalizada. Então, esse produto interno do vetor U com esse vetor é a primeira coordenada, a segunda coordenada é o produto interno do vetor U por esse outro vetor. De onde vem isso? No vídeo passado a gente discutiu isso, no finalzinho do vídeo passado. E esse é o papel básico de você estar trabalhando com base ortogonal. Facilitar esse processo de calcular as coordenadas do vetor com respeito a essa base. E aí, fazendo esse produto interno desses dois vetores, aqui essa primeira coordenada, essa conta, a segunda coordenada, essa conta. E aí vai dar isso aqui. Isso aqui não precisa. Pode deixar o vetor como vetorinha mesmo, tá? Vetorinha. Então, esse aqui são as coordenadas do vetor com respeito à base ortonormal. Então, a primeira coordenada é 0 e a segunda coordenada é 5. Então, vejam. As coordenadas do vetor U com respeito à base canônica são essas aqui, menos 1 e 2. As coordenadas do vetor U com respeito à base B, eu não sei. Se quisesse calcular, poderia calcular. Tá? Então, com respeito à base B, também é possível calcular. E as coordenadas do vetor U com respeito à base canônica são essas aqui. Então, é 0 na direção do vetor W1. Cadê o vetor? Tá aqui. Então, é 0 na direção do vetor W1 e raiz de 5 na direção do vetor, do segundo vetor aqui. Tá? Então, em particular, esse vetor ele está no eixo determinado por esse segundo vetor. Então, se fosse essa figura aqui, seria um vetor aqui nesse eixo. Tá? Um vetor aqui nesse eixo, porque a coordenada dele em relação a esse outro eixo é 0. Então, é um vetor aqui nesse eixo, nesse outro eixo, se fosse essa figura. E aí eu deixo exatamente o exercício, vocês fazer essa representação gráfica. Então, represente graficamente a base B que foi dada, a base N, a base ortonormal e o vetor U. Tá? O vetor U vai ter que estar no eixo. Quando vocês fizerem o esboço, vai ter que estar no eixo aqui, gerado pelo W2. Bom, aí vamos agora tratar do caso geral. O caso geral é uma extensão direta dessa ideia aí que foi discutida. Isso, na verdade, é um teorema, tá? Mas a gente não vai discutir esse teorema aqui com detalhes
técnicos, porque demandaria bem mais coisas e muito mais tempo que a gente não tem mais. Então, entendendo bem o processo que foi ilustrado no caso do plano, a gente abstrai com uma certa facilidade o caso geral, tá? Então, seja um espaço com produto interno qualquer. Então, primeiro detalhe, o espaço agora é qualquer, não é apenas o R2, não vai ser apenas o R3 ou um espaço euclidiano Rn qualquer, não. É um espaço vetorial qualquer com um produto interno qualquer também. E B, uma base para esse espaço. Então, a base tem N vetores, então vai ser um espaço de dimensão N. Então, o 1, o 2, o N, uma base qualquer para E. Então, a sequência de passos a seguir descreve o processo de Gram-Schmidt para passar da base B, dessa base aqui, uma base qualquer, para uma base ortonormal B'. Deixa eu chamar aqui N, como eu estava chamando. Uma base ortonormal N, tá? Então, vai seguir exatamente as mesmas ideias, só vão ter mais passos, obviamente. Então, a primeira etapa do processo é ortogonalizar, é construir uma base B'. A base B' é a base ortogonal. A base B' vão ter vetores V1, V2, etc. Esses vetores vão ser ortogonais, tá? Então, a primeira etapa do processo é essa de ortogonalização, que na verdade é a etapa mais trabalhosa. No passo 1 dessa primeira etapa é simplesmente pegar o vetor V1 como sendo o primeiro vetor da base B, do jeito que foi feito na situação lá. O passo 2 também é a mesma coisa, então, exatamente isso daqui, tá? Lá foi ilustrado por quê, mas aqui a gente já faz isso direto, tá? Só que tem mais etapas. Se fosse no R2 somente, ia parar aqui. Só teria 2 vetores. Se fosse o R3, teria mais um. E aí ia ter mais um aqui também. E aí seria o passo 3. Tá? O passo 3. Então, eu estou pedindo como exercício que vocês verifiquem que esses 2 vetores são ortogonais. Tá? Mas o passo 3 é construir um vetor V3. Quem vai ser o vetor V3? É o vetor U3, que estaria aqui, com essa conta aqui, Esse vetor aqui, na verdade, se eu colocar menos em evidência e escrever assim, esse vetor, na verdade, ele é um vetor que está no subespaço gerado por esses 2 vetores aqui. Então, isso aqui, ele está no gerado pelo vetor V1 e o vetor V2, tá? Que nesse caso aqui, se fosse o R3, esse espaço gerado seria um plano, certo? Aqui é a mesma coisa, esse aqui está no gerado pelo vetor V1. O gerado pelo vetor V1 é uma reta. Então, se fosse o R3, a primeira coisa é fazer essa projeção aqui na reta. E aqui depois aqui eu teria um plano gerado pelos 2 vetores V1 e V2. Aí eu teria a projeção do vetor U3 nesse plano, tá? Aqui eu não fiz isso, fica mais difícil de desenhar, de visualizar, mas ainda é possível. E aí eu pararia aqui se fosse um caso do R3, ou um espaço com 3 dimensões apenas. Aí se não, eu tenho mais um vetor U4 aqui, um vetor U4. E como é que eu construo o vetor V4? É o vetor U4 menos essa expressão. Aí aqui é a mesma ideia, se eu colocasse o menos em evidência, aqui ficaria essa operação. E essa operação, na verdade, é um vetor que está no subespaço gerado por esses 3 vetores, V1, V2 e V3, tá? Então veja que é um processo recursivo, você começa do básico, depois você vai olhar para o gerado por ele, faz essa conta, depois vai ter o vetor V1 e V2, aí depois tem esse gerado por eles, faz essa conta, aí vai ter o V1, V2 e o V3, então vai ter o gerado por ele, faz essa conta e assim vai, até esgotar, até chegar no N. No último vetor. Então, quando você fizer isso, aqui é o passo N. Passo N. Enésimo e último passo. Então, você vai fazer como? O Vn é o vetor UN, o último vetor aqui. O vetor UN menos essa conta toda. E essa conta, de novo, se eu colocasse o menos em evidência, então esse vetor aqui, ele é um elemento do espaço gerado
por todos os vetores anteriores, Vn até Vn-1. Então, isso aqui é a projeção do vetor, o 2, nesse espaço gerado. Então, a mesma ideia que foi feita geometricamente do plano, só que aqui, obviamente, não tem mais como eu desenhar. Passou de dimensão 3, não tem mais como desenhar. Eu tenho que entender o raciocínio abstrato e abstrair isso para pensar abstratamente. Aí não tem mais como recorrer a figuras, não, para entender. Então, depois desse processo, n vezes, né, n é a dimensão do espaço, então a gente vai ter a base ortogonalizada, a base B', que tem esses vetores aqui, V1, V2, Vn. Então, esses vetores vão ser ortogonais. Se eles tiverem norma 1, então já é a base ortonormal. Mas em geral não, mas aí é só fazer o quê? Dividir cada um deles pelas respectivas normas. Então, essa é a etapa 2, é a ortonormalização, tá? Etapa 2 é a etapa de ortonormalização. Então, basta fazer o quê? Basta tomar a WI, então a base que eu quero construir é essa daqui, a base ortonormal. Então, basta pegar cada um desses vetores e dividir pela sua norma. Então, fazer VI dividido pela sua norma para cada I variando de 1 até N. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai ter a base ortonormalizada N. Tá? Então, esse processo aqui é o processo Gram-Schmidt para qualquer espaço vetorial, de qualquer natureza, produto interno também, qualquer tipo de produto interno, vocês vão poder fazer isso, tá? Então, vamos ilustrar aqui um exemplo, que é do R3. Então, ortonormalize a base B. A base B tem esses vetores. O vetor 1 é esse aqui, o vetor 2 é esse aqui, e o vetor 3 é esse daqui. Então, essa base do R3, então, como eu comentei, não estou dizendo nada sobre o produto interno que está sendo usado. Então, fica subentendido que é o produto interno euclidiano canônico. Então, vamos ortonormalizar essa base e calcular as coordenadas desse vetor aqui com respeito à base obtida, a base ortonormal obtida. Então, a primeira etapa é a ortogonalização, e aí simplesmente pegar o vetor V1 como sendo o próprio vetor 1. Então, V1 é esse vetor aqui. Aí eu já vou calculando a norma, tá? Que eu vou precisar de qualquer jeito. Então, a norma desse vetor é raiz de 3. Então, é o produto interno euclidiano padrão, né, canônico. Então, essa norma é raiz de 3. Segunda etapa, então eu vou fazer essa conta aqui, vou ter que fazer essa conta. Então, eu já tenho a norma de V1, que é raiz de 3, ao quadrado vai dar 3, eu vou ter que calcular esse produto interno. Então, calculando esse produto interno, então vocês confiram a conta, né? O produto interno do vetor, o 2, com o vetor V1, vai dar essa conta aqui, vai dar 2. Portanto, o vetor V2 é quem? É o vetor 2, que é isso, menos 2/3 vezes o vetor 1. Então, fazendo essa conta, confiram também para ver se não tem erro, tá esse valor. E aí a gente vai precisar, de qualquer jeito, a norma do V2 é raiz de 6 sobre 2. Então, veja que essa norma não é 1, essa norma aqui também não é 1. Então, na terceira etapa, terceira e última, porque só tem 3 vetores na base, né, o R3, vai ser o U3 menos essas projeções aqui. Então, eu já tenho essas normas aqui, foram calculadas aqui. Agora, eu só preciso calcular esses produtos internos. Então, fazendo essas contas, vai dar isso daqui. Então, confiram para ver se está tudo ok. Esse produto interno vai dar 1, esse outro produto interno vai dar 1/3. Então, substituindo tudo e fazendo as contas, então vai dar o vetor V3, o vetor U3, que é esse aqui, menos 1/3 o vetor V1 menos meio vetor V3, V2. Então, fazendo as continhas aqui, tudinho, vai dar isso. Aí, a norma desse vetor V3 é raiz de 2 sobre 2. Então, veja que nenhum deles tem norma 1. Então, essa base é a base ortogonalizada, tem esses vetores, mas nenhum deles tem norma 1, então eu preciso fazer o quê? Agora é o processo de normalizar. Então, é simplesmente pegar cada um deles e dividir pelas suas normas. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter exatamente isso. Cada componente aqui dividido pela norma, que é raiz de 3. Cada componente aqui dividido pela norma, que é raiz de 6. E cada componente aqui dividido pela norma, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Raiz de 6,
raiz de 6 sobre 3. Aqui, quando fizer a conta e simplifica, vai dar isso. Então, vocês têm que detalhar aí para ver. Aqui eu só coloquei o resultado. E pede também para calcular as coordenadas do vetor U, onde o vetor U é esse vetor aqui, com respeito a essa base normalizada, ortonormalizada. Então, essas coordenadas são esses produtos internos. Então, só tenho que calcular esses produtos internos. Produto interno do U com esse vetor, produto interno do U com esse outro vetor, produto interno do U com esse vetor. Então, usando que o vetor U é esse daqui, fazendo as contas, eu vou ter esse daqui, ó. As coordenadas desse vetor com respeito à base n são essas. Ok? Então, veja, esse aqui é um vetor do R3, isso aqui é as coordenadas dele com relação à base canônica, né? Na verdade, isso aqui é um elemento da base canônica. Então, isso aqui é as coordenadas dele com respeito à base canônica. Isso aqui é as coordenadas do mesmo vetor com respeito à base n, a base ortonormalizada. E quais são as coordenadas dele com respeito à base B? Então, eu não sei, isso não precisa. A gente pode calcular também se quiser, mas não precisa. Tá? Então, o processo é que você vai querer sempre passar de uma base que não é ortogonal, nem é ortonormal, para uma base que vai ser ortonormal, porque em geral você pode precisar calcular essas coordenadas e aí você vai direto para os produtos internos. Não vai ter que montar nenhum sistema linear, nem resolver nenhum sistema linear. Bom, aí com esse exemplo eu praticamente termino aqui o assunto e o resto aqui vão ser exercícios para vocês praticarem isso. Então, exercícios, eu estou pedindo para vocês fazerem basicamente o que foi feito no exemplo. Ortonormalize a base dada em cada caso a seguir e calcule as coordenadas do vetor U, onde U é um vetor dado, em relação à base ortonormalizada N obtida. Deve fazer a mesma coisa que foi feito no exemplo. Então, só são situações diferentes. Então, o exemplo 1 e o exemplo 2 são situações do R3 também. Então, só vão mudar aqui os valores, mas as contas vão ser as mesmas, tá? O exemplo 3 é um pouquinho diferente aqui. O espaço aqui, ele é o espaço gerado por esses 3 vetores. Vejam, esses 3 vetores, eles têm 4 coordenadas. Eles são vetores de R4. Esses 3 vetores não formam uma base para o R4. E qualquer base de R4 tem que ter 4 vetores. Aqui só tem 3. E isso aqui é uma base para o espaço gerado por eles mesmos. Então, esse é o espaço E. E aí, eu tenho essa base. Essa aqui é a base, só que não do R4, do espaço E. E eu vou ortonormalizar essa base. Tá? Então, vai ser uma base vai ser uma base com 3 vetores e cada vetor 4 componentes. Então, eu vou aplicar o mesmo processo, só com esse detalhe. Eu não estou pegando uma base do R4, mas sim a base de um subespaço dele, que é um subespaço gerado por esses 3 vetores. E o vetor U é esse vetor aqui. Ele tem 4 coordenadas, né, porque está em R4. Então, calcular as coordenadas dele com respeito à base obtida, né? Então, ele é quase a mesma coisa do exemplo desses 2 exercícios, só que tem esse detalhezinho aqui. Você não está ortonormalizando o R4, está ortonormalizando o subespaço dele, que é esse daqui. Já o 4, 5 e 6 são bem diferentes. Eu estou pegando aqui, isso aqui é a base canônica, aqui é o espaço dos polinômios de grau no máximo 2, nos 3 exemplos, 4, 5, 6. O espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau no máximo 2. A base também em cada um deles é a mesma, a base que é a base canônica. Agora, o que está mudando? O vetor U também vai ser o mesmo, é esse vetor aqui, ó, 1 mais x mais 4x2 em cada situação. Então, o que está mudando? O que está mudando é o produto interno. No caso do item 4, o produto interno é esse aqui, ó, essa integral. O produto interno de 2 polinômios, que vão ser os vetores, o produto interno quaisquer entre eles é dado por isso. Tá? Já no caso 5, o produto interno é dado por isso daqui, ó. Então, é essa conta aqui que tem que ser feita para calcular o produto interno. E no caso do item 6, o produto interno é esse outro, tá?
A rigor ficaria a pergunta, isso aqui realmente, cada uma dessas situações é um produto interno? A rigor teria que verificar, provar, né? Provar os axiomas de produto interno. Então vocês podem tomar isso como exercício também, mas aqui não é o foco desse exercício, não. Tá? Outro detalhe, observe como é a base canônica. Vocês poderiam perguntar, mas professor, a base canônica já não é uma base ortonormal? Tudo depende do produto interno. Nos exemplos e nesses exercícios aqui, o produto interno é o produto interno euclidiano canônico. Não foi mencionado nada, então você toma como sendo ele, tá? Então tudo vai depender do produto interno. Uma base pode ser ortonormal em relação a um produto interno, mas não ser ortonormal em relação a outro produto interno. Então, vocês, com a sugestão que eu dou, primeiro verifiquem, calcule-se a norma de cada um desses vetores com relação a esses produtos internos que estão definidos aqui. Se a norma deles for 1, os vetores já são unitários, já tem comprimento 1. Calcule também o produto interno de cada um deles, considerando cada uma dessas formas para o cálculo do produto interno. Se der zero, né, pegando os pares quaisquer, então esses vetores já são ortogonais. Então, se eles já são ortogonais e já tem comprimento 1, a base já é a base que você quer. Então, não precisa mais fazer nada. Então, primeiro façam isso. Verifiquem se a base já não é uma base ortogonal para cada produto interno. Então, primeiro façam essa verificação. Será que essa base ela já não é uma base ortogonal com relação a algum desses produtos internos? Se for, você não precisa mais ortogonalizar, não. A base já é uma base ortogonal. Aí, se for uma base ortogonal, aí você vai precisar calcular o comprimento de cada um dos vetores, a norma. Se eles tiverem comprimento 1, então já é uma base ortonormal. Então acabou, não tem que ser feito. Então esse exercício, o objetivo é vocês perceberem que, na verdade, tudo depende do produto interno. Tem três produtos internos diferentes aqui, com a mesma base e com o mesmo vetor. Então, pode ser que para um deles a base já seja ortonormal, você não precisa fazer nada. Caso contrário, tu vai ter que aplicar o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Nesse outro exercício, é basicamente a mesma coisa, só que tem uma transformação linear aqui no meio. Então, seja T de R3 em R, transformação linear, tal que no vetor T 1, 0, 0 dá o valor 1, T no 0, 1, 0 dá o valor menos 2, o T no 0, 1, 0, 1 dá o valor 0. Então, isso aqui é a base canônica, né, na verdade, do R3. Então, lembre-se que para uma transformação linear ficar determinada, basta informar os valores da transformação na base, numa base do espaço, que no caso aqui é a base canônica. Então, qualquer outro valor fica determinado por isso. Então, seja ter essa transformação linear, então determine uma base para o núcleo, né, o kernel. Então, determine uma base para o núcleo de T e ortonormalize-a. O que eu estou pedindo aqui? Não estou pedindo para ortonormalizar nenhuma base do R3, não. Então, primeiro vocês vão ter que calcular o núcleo da transformação, aí determinar uma base para esse núcleo. Aí essa base que vocês vão ortonormalizar, tá? Então pode ser que essa base tenha só um vetor, pode ser que ela tenha 2 vetores, no máximo pode ter 3 vetores. Então o núcleo é o próprio R3, tá? Mas provavelmente não vai ser o caso. Então, depois de calcular o núcleo, vocês vão ter que calcular uma base para ele, determinar uma base para esse núcleo, e essa base vocês vão ortonormalizar, usando o Gram-Schmidt. Então, depois de ter ortonormalizado a base do núcleo, vocês vão calcular as coordenadas desse vetor, onde o vetor é esse daqui, em relação a essa base aí, tá? Então, esses exercícios, eles vão ser trabalhosos, né, como sempre, mas é importante fazer para compreender o assunto. Bom, aí com isso aqui a gente conclui o vídeo.
Então, falamos ainda espaço com produto interno, isso com o foco aqui nesse processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. É extremamente importante entender bem a motivação gráfica, né, que foi explicado, e a partir dela a gente abstrai para o caso geral. Então, teve alguns exemplos e principalmente exercícios para vocês praticarem. E no livro texto vocês vão ter lá mais exemplos que eu recomendo que estudem e tentem resolver também exercícios que tem lá, outros exercícios que tem lá no livro, abordando essa questão toda de ortonormalização de Gram-Schmidt. Bom, aí com isso eu encerro o vídeo e até o próximo. Tchau.